Aí, foi. Foi? Pronto. Então, eu vou recomeçar aqui. Então, primeiramente, bem-vindos ao FMSA Brasil, no nosso comitê da Pinheiros, tá bom? O que seria a IFMSA? A IFMSA é a International Federation of Medical Students Association, e ela conversa muito com a ONU. Por quê? Porque a IFMSA ela foi criada um pouco depois da ONU por questões ligadas à saúde médica e à educação médica, para conversar realmente com a OMS. Então, ela é uma organização estudantil sem fins lucrativos, está presente em todo o planeta. Então, tem mais de 1,3 milhões de acadêmicos de medicina em mais de 130 países pelo mundo. Então, a IFMSA, tanto que se vocês verem o símbolo, até um pouquinho lembra, não falar parecida, lembro da OMS, justamente por conta disso. Então, é uma organização internacional dos estudantes de medicina sem fins lucrativos e que visa, através de educação, por meio de projetos, pesquisas, intercâmbios, fazer com que a educação médica seja melhorada e a gente consiga promover saúde para a população local, onde a gente está fazendo aquela ação. Então, a gente tem uma categoria que é FMSA Mundo. E assim como a ONU tem o escritório que tem regime internacional e em cada país tem seu escritório. Então, tem a ONU Brasil, a ONU Estados Unidos, enfim. A FMSA funciona no mesmo esquema. Então, a gente tem a FMSA Mundo. Em cada país, nós temos o escritório nacional. Então, nós temos a FMSA Brasil. E como que a FMSA Brasil se organiza? A FMSA Brasil ela é uma federação também associada à FMSA. E no âmbito nacional, a gente tem mais de 8 mil membros filiados. Então, são mais de 160 escolas médicas. Por quê? Assim como a ONU também, os escritórios, a gente tem alguns escritórios regionais, né? Então, a FMSA, ela tem a FMSA Mundo. Em cada país, a gente tem um escritório do país, que é a FMSA Brasil. E para que a gente consiga fazer, alcançar todos os objetivos que a IFMSA Mundo prega no quesito de educação e promoção de saúde, a gente tem que fazer órgãos locais que consigam ativamente fazerem essas ações. Então, quem tem esses órgãos locais, esses comitês, são as próprias faculdades de medicina que têm a IFMSA. Então, tem a IFMSA Mundo, a IFMSA Brasil e os comitês, tá bom? Então, são mais de 160 escolas médicas no Brasil todo que estão filiadas à IFMSA. Então, a gente tem todos em 26 estados, mais o Distrito Federal. E o que a gente faz? O comitê local da FMUSP é um comitê que a gente chama de comitê pleno. Por quê? Porque o comitê ele existe há um tempinho já, tem mais de 10 anos, e a gente consegue fazer várias atividades que são bem interessantes, que a gente vai falar um pouquinho, tá bom? E uma dessas atividades, que acho que é o que todo mundo quer bastante, que é bem interessante, são os intercâmbios internacionais. Os intercâmbios, eles são bem interessantes, por quê? Porque os intercâmbios, eles são de duração de 3 a 4 semanas. Você opta pelo mês que você quer. Então, não é como os intercâmbios que a gente tem pela CRINT, que você acaba tendo, às vezes, que atrasar estágio, quem quer ir para Harvard acaba ficando um ano fora, enfim. Os intercâmbios da IFMSA, eles são intercâmbios clínicos, cirúrgicos ou de pesquisas, com duração de 3 a 4 semanas, e você ainda pode escolher o período ou o mês que você quer ir, tá bom? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, realmente, das pessoas que foram, e é bem interessante por quê? Porque além do braço, que é o educacional, o intercâmbio é estruturado de uma forma que você também tem o braço de turismo. Então, além das atividades semanais que você terá naquele departamento que você escolheu, no país que você escolheu, o comitê daquela região que está te recebendo, ele vai te ajudar a fazer turismo, enfim. E também tem alguns projetos, quando você entra na IFMSA Internacional, do intercâmbio internacional, que é o projeto que é o Beach Project. O que seria esse Beach Project? É um projeto que a gente tem aqui no Brasil também, em que as pessoas pagam meio que um pacote turístico. Então, assim, são 4 semanas, são 3 finais de semana. Em cada final de semana, você vai para um lugar diferente daquele país que você está para conhecer. E são bem interessantes porque custo financeiro é bem mais barato do que você fazer por conta, tá? Explicar um pouquinho mais de generalidade. Dentro da Pinheiros, a gente tem 3 comitês permanentes. Os comitês de intercâmbio são o SCONE, que é o nacional, por isso que é N, tá bom? Esse SCONE, a gente está atualmente sem vagas. Por quê? Porque a Pinheiros,
os intercambistas que vêm, eles são internacionais. Quando a gente pede intercambista nacional, o HC, ele dá uma barrada, ele não gosta muito, e alegando que eles têm um intercâmbio próprio. Só que assim, ninguém nunca me explicou de fato, eu só recebi e-mail negando, mas atualmente a gente está em diálogo com vários departamentos, porque parece que isso vai mudar. Então a gente vai retomar o SCONE, e com isso a gente também tem a possibilidade de mandar pessoas para outras faculdades do país, tá bom? A gente tem o SCOPE, que é o Professional Exchange, que é o que a gente faz realmente os intercâmbios clínicos ou os intercâmbios cirúrgicos, tá? E o SCORE, que é o Research Exchange. Então, são o intercâmbio de pesquisa com duração de 1 mês, tá bom? Período de intercâmbio. Período de intercâmbio, ele vai de março a março. Então, a gente está passando por um período de intercâmbio que é de 2020 a 2021. Então, começou em março de 2020, termina em março de 2021. Então, sempre quando vocês forem ver as inscrições, vocês notarão que nunca é de janeiro a janeiro, é de março a março, tá bom? Esse que é o período de intercâmbio. Por conta da pandemia, a gente teve uma pequena mudança, então talvez a gente vai ter que dar uma estendida para abril. Mas isso a Beatriz, que é a nossa Local Exchange Officer, que é a pessoa responsável por declarar as vagas, por dar toda a assessoria para quem tiver interesse nos intercâmbios, ela pode responder melhor, tá bom? Ela não pode estar presente com a gente hoje por alguns motivos pessoais, mas ela pediu para eu disponibilizar o telefone e o e-mail dela. Para maiores dúvidas sobre período de intercâmbio, como se inscrever, pode contatá-la, tá bom? Explicando em linhas gerais agora mais as burocracias do intercâmbio. O intercâmbio, para Pinheiros, geralmente a gente manda mais pessoas pelo SCOPE. Por quê? Porque são intercâmbios clínicos gerais, com duração de clínicos cirúrgicos, perdão, com duração de 1 mês, e você escolhe o mês. Como que funciona isso, Gregory, de escolher o mês? No período de intercâmbio, que eu falei que é de março a março, as organizações de todo mundo, de cada país, eles fazem um apanhado de todas as suas faculdades que podem declarar uma vaga de intercâmbio, organizam um documento e liberam esse período de intercâmbio. O que seria isso? Eles vão fazer como se fosse um SISU. Então, todas as faculdades que tiverem declarado vagas de intercâmbio, eles vão fazer um compilado, montar uma planilha, sendo que nessa planilha vai ter o departamento, a faculdade, o país, o período, que eles selecionaram o mês que a pessoa vai, o mês que eles estão disponibilizando aquela vaga, e pré-requisitos. Então, assim, tem alguns intercâmbios que eles não exigem ano de faculdade, semestre da graduação. Tipo, independentemente do ano que você tiver, você pode sim fazer aquele estágio. Em compensação, tem alguns outros que eles exigem que a pessoa já tenha cursado a determinada matéria. Então, isso é bem importante, eles montam tudo certinho quando você for se inscrever para o processo seletivo, tá bom? Quando você se inscreve, quando abrem os períodos de inscrição, que inclusive está próximo dia 21 já vai abrir, são 2 etapas de inscrição. A primeira etapa, você vai fornecer todas as suas informações acadêmicas, tá? E vai colocar absolutamente tudo que você faz, tá? Então, desde liga acadêmica até esporte na atlética, iniciação científica, projetos de extensão, tudo isso, até que semestre da faculdade você tá, vai ser compilado neste processo seletivo e no final disso você vai receber uma pontuação, certo? Segundo passo, você tem que escolher 10 oportunidades de intercâmbio. Então, vai ser disponibilizada a lista de todos os países, com todas as universidades, com cada estágio que eles oferecem. Isso você vai escolher 10 opções para você se inscrever, né, e tal, e você vai escolher o período, porque, mais uma vez, conforme a faculdade ela declarou o estágio que ela tá, o estágio que ela oferece, eles também declaram o mês que eles podem receber essa pessoa. Então, por exemplo, no caso da Pinheiros, o Burns, ele declara vaga para patologia. Então, quando ele preenche o documento, ele coloca que ele quer aceitar alunos no mês de junho a julho de 2021. Então, assim, as pessoas que estiverem interessadas têm que se programar para ver se em junho ou julho de 2021 elas podem vir para cá, entendeu? É nesse caso. Então, por exemplo, como a gente teve ano passado, o Matheus, que foi para Hungria, se eu não me engano. Quando ele selecionou a Hungria e colocou no mês de férias, porque aquela faculdade tinha o estágio que ele queria no período que ele queria também. Então, você coloca no período que for cômodo para você, o estágio que você quer e na faculdade que você quer.
tá bom? Então, basicamente é isso. Depois que você fez essa primeira etapa, que você colocou as suas informações, colocou absolutamente tudo que você faz na faculdade e escolheu as 10 opções, até 10 opções, não é necessariamente colocar as 10, você tem que pagar a primeira taxa de inscrição. A primeira taxa de inscrição é em torno de R$ 130. Beleza. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é após a pré-seleção. Entre a primeira inscrição e a segunda inscrição, tem a pré-seleção. Depois de você ter preenchido tudo, colocado tudo o que você faz na sua faculdade e ter selecionado as 10 opções, eles vão pegar a pontuação gerada pelas coisas que você fez, e tem que ter comprovação também, tá, gente? E vão fazer um SISU, literalmente. Então, eles vão pegar todas as pessoas que se candidataram para aquela vaga, vão fazer um ranking, e a partir desse ranking, você vai ser selecionado ou não. É bem parecido com o SISU mesmo. Beleza, você foi selecionado na pré-seleção, falou, da hora, consegui ter aquele intercâmbio que eu quis. Aí vem a segunda etapa. A segunda etapa, após você ser selecionado, é a etapa de documentação. Então, você vai ter que pagar a segunda taxa, que gira em torno de 500 e pouquinhos reais, para a gente conseguir emitir todos os documentos necessários para que você possa sair do país, possa, enfim, fazer o seu intercâmbio. Então, assim, a primeira taxa é obrigatória, a segunda taxa se você quiser pagar ou não, tá bom? Se você, sei lá, às vezes nas 10 opções que você escolheu, você foi chamado para a nova opção. Aí você não está muito afim de ir, então só não paga a taxa que a vida que segue. Mas, Gregory, eu não consegui o intercâmbio que eu queria. O que eu faço? Calma, não é tudo ou nada. Todo mês a IFMSA libera as vagas remanescentes. Então, no dia 15 de cada mês, eles liberam as vagas que ainda estão disponíveis. Então, você vai fazer o mesmo processo de inscrição, colocar tudo que você fez, selecionar as faculdades que estão disponíveis, ver a pré-seleção, foi pré-selecionado na faculdade que você quer, aí você prossegue a sua inscrição, tá bom? A segunda etapa é realmente só para coisas documentais, então eles vão mandar uma carta de aceitação, né? Em que conterá todas as informações sobre seu estágio, quantos dias, qual vai ser a sua grade horária, onde você vai comer, enfim. Depois disso, tá tudo certo, recebeu sua carta, só compra a passagem e partiu. Por que só compra a passagem? Porque a estadia é de graça. Sim, a estadia é de graça, isso é muito bom. Por quê? A FMSA, como é uma organização estudantil formada por estudantes para estudantes, a gente tem um contrato, que é o contrato de intercâmbio bilateral. O que significa isso? Nós, da Pinheiros, recebemos 3 intercambistas nos últimos 3 anos. Com isso, a gente tem direito a mandar 3 pessoas sem precisar receber. Calma, que isso é um pouco confuso. Vamos lá. Então, toda vez que eu mando uma pessoa para lá, ela fica na casa de alguém da IFMSA, do comitê local do país que ela foi. Então, por exemplo, Matheus, que foi selecionado para a Hungria, ele chegou na Hungria e ficou na casa de um membro da FMSA, daquela faculdade que ele foi escolhido e que mora na Hungria, num raio de até 5 quilômetros. É seguro, porque antes da pessoa ser apta a receber esse intercambista, a gente faz uma pesquisa, um questionário, tem todo o acompanhamento para ver se realmente aquela família, aquele estudante tem condições de receber o intercambista na sua casa. Então é algo bem seguro mesmo, tá bom? Então você não vai gastar com moradia, tá? Outra coisa muito interessante também é a alimentação. Por direito, você tem direito, pelo contrato, você tem direito a uma alimentação, que pode ser feita no hospital ou na universidade. Porém, como você fica na casa de um estudante, ou da família de algum estudante, geralmente eles acabam cedendo refeição para você. Então, isso também é um ponto muito legal, porque além de você ter um acolhimento diferenciado, você já vai economizar com isso. Geralmente a gente cai com umas famílias muito gentis, muito legais, e assim, eles querem puxar a gente de comida, são super receptivos, querem que a gente experimente muitas comidas locais, é bem interessante. Então, assim, pode ser que você também ganhe uma segunda refeição neste sentido, tá bom? Alguns países realmente fornecem 2 refeições no hospital ou na faculdade, então varia de país para país, e geralmente eles deixam bem especificado quando você recebe a sua carta de aceitação, tá bom? E beleza, você foi fazer seu intercâmbio, você ficou na casa de um intercambista de um membro da IFMSA daquela localidade. E agora, o que eu faço? Em troca,
nós da Pinheiros temos que receber um estudante também e acomodá-lo perto da faculdade. Então, assim, teoricamente, a pessoa que foi deverá hospedar alguém na sua casa. É uma relação de troca. Só que na Pinheiros, como a gente sabe que a nossa realidade é um pouco diferente, porque a maior parte das pessoas divide apartamento, mora muito longe, porque tem que ser no raio de até 5 quilômetros da faculdade. Então a gente está tentando fazer como que eu posso falar? Esqueci a palavra, gente. Parecendo uma Nádia, socorro. Convênio. Convênio, obrigado. Um convênio com a casa do residente, porque assim eles conseguem ficar perto da faculdade e tem uma assistência muito boa também, porque vai estar tipo dentro do HC, no caso. Outra coisa também que é bem legal, você tá lá no seu intercâmbio, na casa do membro da IFMSA daquele comitê local, e como eu disse, não é só estudo, você também tem o intercâmbio cultural pela FMSA. Então, esse host, ele vai fazer um tour com você pela cidade. Por exemplo, a IFMSA Egito, na Universidade do Cairo, se eu não me engano, na Universidade do Cairo, são 3 universidades que oferecem intercâmbio lá. Ele tem um intercâmbio de turismo que é muito interessante. Por quê? São 3 finais de semana que você terá livre, certo? Tirando o fechamento e a abertura do seu intercâmbio. E eles fazem um tour pelas cidades históricas. Então elas se juntam, alugam um micro-ônibus, assim, e levam todos os intercambistas para passear pelas pirâmides de Gizé, conhecer a cidade de Cairo, conhecer, sabe? É muito legal. É um negócio bem, bem interessante mesmo. Tá? E cada país tem a sua peculiaridade, né? Tem país, tipo, aqui no Brasil a gente faz, pelo menos a Pinheiros, toda vez que recebemos algum intercambista, eu levo eles para comer, leva eles para passear na Paulista, ver Ibirapuera, leva na balada também, tá, gente? Pode ir na balada, só tomem cuidado, pelo amor, por favorzinho, quem for. Mas é super interessante, você vai conhecer muitas pessoas, o aprendizado é incrível, tanto para a parte profissional, educacional, quanto para a parte pessoal. E são pessoas que até hoje a gente conversa, é muito legal, tá bom? E, bem, quanto aos estágios. O estágio você vai receber na sua carta de aceitação exatamente tudo detalhado. O que você precisa levar, qual vai ser a sua rotina, de que hora você vai ficar, enfim. Geralmente você vai ficar com o preceptor e vai funcionar no esquema da nossa faculdade também, que é o quê? O preceptor e o grupinho de alunos, tá? E você vai ter que levar um diário do intercambista. Nesse diário você vai ter que relatar tudo que você fez no dia. Por quê? Isso vai ser bem, bem importante para quando você voltar para o Brasil. Os nossos intercâmbios, ele tem certificação internacional e também alguns alunos da Pinheiros conseguiram usar esse intercâmbio como intercâmbio eletivo do internato, tá? Por exemplo, Leonardo Branco, que é o atual R1 da cirurgia, ele foi, quando eu era Léo, que nem a Bia, ele foi para a França fazer intercâmbio em cirurgia do aparelho digestivo. E quando ele voltou, ele tinha esse diário todo transcrito com tudo que ele fez, assinado pelo orientador dele lá. Conseguimos conversar com o departamento viu toda a carga horária dele e aceitou como estágio eletivo. Então ele foi até dispensado do estágio aqui do HC. Então é um próximo passo, nos próximos capítulos, que a gente quer aumentar o número de vagas para que, caso continue esse estágio eletivo, a FMSA pode ser um braço para essas pessoas interessadas em fazer um intercâmbio internacional com valor clínico e cirúrgico que a graduação aceite. Então é bem interessante, gente. Venha pra gente. Outra coisa também que é bem interessante para informar. Os intercâmbios pela FMSA, no comitê local, eles são exclusivos do nosso comitê. O que seria isso? Tem outra instituição que, quando ela declara a vaga pelas pessoas para a nossa faculdade, não exclusivamente a nossa faculdade, não exclusivamente os estudantes da nossa faculdade que vão para esse intercâmbio, entendeu? Então pode ser, por exemplo, a Pinheiros declarou vaga para algum país, sei lá, de cirurgia, de clínica médica. Os alunos da Pinheiros não serão os únicos que poderão concorrer a essa vaga, mas as faculdades próximas ou qualquer faculdade do estado também poderão. Então isso também é bem interessante vocês, na hora que forem se inscrever, se informarem em relação a isso, tá bom? Para não se confundirem. A Bia pode explicar um pouco melhor, tá? Mas tirando essas partes burocráticas, o intercâmbio é uma experiência muito interessante. Quem tem muita vontade de fazer esses intercâmbios de duração curta, eles são bem
bem cômodos, por assim dizer, já que você escolhe o mês que você quer. Em relação de custo-benefício também, você tem um custo-benefício bem interessante, já que as taxas giram em torno de R$ 600 para sua inscrição e passagem. O resto você não vai gastar com moradia, que é um custo que chega a ser bastante alto, e alimentação você terá uma. Então, assim, você já consegue economizar uma grana para fazer mais intercâmbio turístico também. E também tem alguns relatos de algumas pessoas que chegaram no país, foram fazer intercâmbio e ao mesmo tempo engatou outro intercâmbio. Então foi bem interessante. Então, assim, às vezes você conhece muito, você se deu muito bem com o seu orientador, com o seu professor, o professor fala, eu não sei do que, a gente tem um programa de intercâmbio próprio aqui, você não quer ficar mais um mês? Aí eles mandam toda a documentação e você consegue estender, mas é fora FMSA, tá? É meio tipo intercâmbio local que aquela faculdade teve, e a galera gostou muito do intercambista que eles receberam, falaram, pode ficar aqui mais um mês que a gente tem uma vaga para você, tá? Então são experiências muito legais, tá? Mas nem só de intercâmbio vivem as ações da FMSA. Então, por isso que nós temos também a produção científica e a pesquisa. É um dos eixos que a FMSA também adora fazer. Então, eles têm, né, a FMSA Brasil, eles têm revistas científicas, eles também têm parcerias com revistas científicas tanto nacionais quanto internacionais. Então, geralmente, as pessoas, quando fazem o intercâmbio de pesquisa, ou até mesmo a produção própria, e querem publicar em mais de uma revista, vocês podem submeter pela FMSA, que inclusive é um dos braços que eles querem fomentar muito, ainda mais com a despedração que a gente recebeu ano passado, sobre publicação e pesquisa, né? Então, eles estão querendo fomentar bastante para mostrar a importância do que é pesquisa e do que é publicar, né? Pesquisas de bom impacto e pesquisas de qualidade, tá? A produção de pesquisa pelo comitê local, ela se dá tanto por produção independente, por exemplo, tem a matéria que é escrita científica. Se você quer também submeter o trabalho que você fez nessa matéria para a FMSA, também pode, tá? Mas se você quiser fazer um trabalho em parceria com o comitê local, você pode fazer parte de uma de nossas ações. Então, aí quem está a parte de educação médica. Ser educação médica. Educação médica a gente organiza workshops, cursos, tudo isso para promover a educação médica. E com isso, a gente tem vários braços que conseguem fomentar isso. Então, por exemplo, nós fizemos um programa chamado Intergera, ano passado, que inclusive está rolando a edição 2 agora. O Intergera foi uma ideia entre a FMSA e a Liga de Geriatria com o Departamento de Geriatria do HC. Então, a gente quis avaliar o impacto que tinha sobre a população idosa e sobre o estudante de medicina na empatia, na relação empática. Então, a gente fez uma gincana, uma organização que foi incrível, foi uma experiência incrível. Abrimos tanto para medicina quanto TO, todos os cursos da área da saúde da USP. A gente conseguiu fazer esse projeto no ambulatório de geriatria e foi bem interessante porque conseguimos avaliar o impacto que isso tem na nossa formação e o impacto positivo que tem no processo de melhora, de cura daqueles pacientes. E a gente está terminando a publicação com o Gustavo Bug, que foi quem encabeçou, e vai ser publicado em breve. Então, assim, a gente acaba fazendo um projeto e desse projeto a gente consegue fazer outras pesquisas dele, entendeu? Consegue fazer alguma publicação, alguma coisa. Outra coisa também que nós temos é a promoção de saúde, como isso se dá através de multirões e campanhas. Então, um dos projetos que a Pinheiros tem é o MEP. Não sei se alguém já deve ter ouvido falar, está com a Laís Coca. E o que seria o MEP? O MEP é Medicina Educativa em Pares. A gente tem uma parceria entre IFMSA e Medicina Preventiva, com o Dr. Mário Schaeffer, e nós fazemos a capacitação dos estudantes da área da saúde, estudantes da MED, da TO, não sei como está, se o Schaeffer só pediu medicina este ano, mas geralmente é mais aberto, para abordarmos questões que são muito caras e que infelizmente não chegam a determinadas populações. Então a gente capacita esse aluno através de palestras, workshops, para que eles consigam, organizados por nós também, fazer encontros com alunos de escolas públicas da periferia, para a gente tocar em assuntos como aborto, empoderamento feminino,
sexualidade e gênero, sexo seguro e drogas, uso de drogas e tudo, e qualquer demanda que eles tenham, que venham ter conosco, a gente tenta realmente conversar. E não é muito aquele esquema de tipo, ah, meu Deus, mais uma palestrinha, não sei o quê. Nada, a gente faz um negócio que é mais lúdico, então é por meio de gincanas, grupos pequenos. E como, assim, são alunos que estão fazendo para alunos, então nossa realidade, assim, de conversa, a gente sabe o que cansa, a gente sabe o que não cansa, a gente tenta deixar algo mais dinâmico por meio de algumas gincanas que a gente também toma todo o cuidado para ser algo realmente que tenha muito proveito. Isso foi bem interessante, já resultou, a gente está na quinta edição, se não me engano. As edições anteriores já tiveram publicações que foram aceitas em revistas internacionais, que foi muito legal sobre o impacto que isso tem. Porque são questões que realmente às vezes ninguém nunca levou para essas pessoas, e quando alguém leva de uma forma mais lúdica e mais leve, a pessoa consegue captar aquilo de alguma forma e consegue usar aquilo para si. Então, um exemplo só foi em relação à violência doméstica, porque a gente foi numa escola da periferia de quinta e oitava série, e parece, assim, a gente fez a gincana, enfim, e aumentar o número de denúncias de violência doméstica por parte destes alunos. Então, né, é um negócio assim, tipo, a gente levou informação e a pessoa conseguiu se armar, por falta de melhor palavra agora, para tentar combater alguma coisa. Então, realmente é uma promoção de saúde, quer queira ou quer não, né, já que a gente consegue promover esses impactos, tá bom? Promoção de saúde a gente também fez ano passado o PML, que foi um projeto da IFMSA a nível nacional, no qual a gente focou na saúde e atenção à população LGBTQIA+, porque na nossa formação a gente não tem muito focado neste grupo, nessa população como um todo. Então, munidos disso, a gente foi atrás para organizar em forma de curso como seriam alguns assuntos que realmente a gente não tem na graduação, como terapia hormonal, como comunicação e acolhimento dessa população. Então, como tem algumas pessoas que não sabem falar com uma pessoa quando entra no consultório. Tá? Então, isso é bem importante no quesito do acolhimento, comunicação não violenta, enfim. Também tocamos em assuntos como reprodução humana, tanto para casais mulher-mulher quanto homem-homem, certo? Porque tem uma pequena diferença, então foi bem interessante, e esse debate foi bem interessante, sim, sobre impactos sociais no número de adoção. Ano passado, a gente já começou essa discussão, que já estava há 1000 anos, mas foi bem interessante, sobre doação de sangue para nessa população, que é um negócio que era bem complicado, né? Antes, agora, ainda bem que já caiu por terra, e já está liberado, mas foi algo bem interessante. Mostrava até lugares da capital, aqui da capital que oferecem gratuitamente o tratamento hormonal para a população trans, que são as UBSs ali perto do Viaduto do Chá. E foi bem interessante que eles nos ajudaram muito. Inclusive, eles deixaram bem aberto também para a gente montar algum projeto em que os alunos pudessem acompanhar esse tratamento, tanto da população trans quanto da população de rua também, que eles foram bem abertos e eles acolhem bastante esse tipo de população, tá bom? E no término deste PML, a gente fez um Candlelight Memory, a gente foi ali em frente ao busto, acendemos várias velas ao redor do símbolo da faixa vermelha, para a gente fomentar a campanha nacional que estava sobre sobre o combate para HIV/AIDS. Então, foi bem interessante, foi muito legal, muitas pessoas vieram e foi algo bem gratificante que eu espero que a gente possa continuar e fazer mais opções, mais versões e tudo isso, tá bom? E também, se quiserem, também pode gerar publicação. Tudo que a gente faz pode ter uma publicação, tá bom? Outra coisa que é bem interessante também é o papel da humanização, porque a gente tem, de uma forma mecânica na faculdade, que a gente tem que ser humanizado num professor que só falta arrancar nosso couro, mas manda a gente ser humanizado, né? Enfim, hipocrisia. Enfim. Então, foi isso, vários projetos que a IF fez também. Um deles foi, também que fez parte do Candlelight Memory, que eu acabei de falar, que foi Eu Vejo as Suas Cores, que era dos direitos LGBTQI+. Então, foi bem interessante. Vieram vários profissionais de áreas distintas, tanto de gestão de políticas públicas, saúde pública,
pessoal da enfermagem que teve nossa, eles foram maravilhosos. Então, assim, é um negócio que é bem multidisciplinar de fato. O projeto Esperança Saúde do Refugiado, ele foi feito no norte do país e foi um negócio que teve impacto com notícia nacional, inclusive, que eles, como esses refugiados não falam a nossa língua, era muito difícil a inserção deles no cuidado, né, no sistema de saúde. Então, algumas faculdades particulares se uniram para fazer tanto a parte de inserção linguística e cultural naquela sociedade em que eles estavam, desses refugiados, para ajudar eles a melhorar, tanto a entrar em alguns mercados, no mercado de trabalho ali, que fosse possível, quanto para buscar ajuda quando necessário de saúde, educação, enfim. Então foi um projeto bem legal, e também de acolhimento, de fazer campanhas de doação de roupas, comida. Outro projeto que foi feito sobre humanização realmente foi tocante à humanização, que era o Free Hugs. Então, geralmente algumas faculdades fizeram esse Free Hugs em portas de hospitais que são considerados ruins pela população local, ou seja, a população que depende daquele serviço já se sentiu insultada pelo tratamento que o médico ofereceu. Então, ao final, assim, eles ficavam do lado de fora, tentando respeitar ao máximo o espaço daquela pessoa e davam um abraço de conforto. Também teve outras modalidades, tipo, às vezes a gente só quer um abraço e foi bem legal também. E outro projeto bem interessante é da população negligenciada, inclusive agora está um pouco mais focado na FMUSP Solidária, tá bom? Que é bem interessante, que eles têm uma parceria com a ONG Médicos de Rua que oferece atendimento para populações de rua e é bem interessante. A gente também podem procurar a FMUSP Solidária, que é maravilhosa, tá bom? Nossa, verdade, acabei falando tudo aqui. E sempre promove impacto na comunidade. Outra, uma coisa bem importante. A FMSA ela é muito livre e é bem horizontal. Então, assim, você pode ter uma ideia, você vê que está sentindo alguma coisa na faculdade que não tem. Tipo, meu Deus, eles falam tanto disso, mas a gente acaba não tendo isso na nossa formação. A gente acha que falta um projeto desse e tal. Você vê que nenhuma instituição já existente na faculdade está suprindo, a FMSA pode te ajudar a concretizar essa forma, o que você quer fazer, tá bom? Mas a gente também, assim, a gente às vezes tá aqui na IFMSA, no nosso comitê, a diretoria, a gente, meu Deus, como que a gente vai conseguir gerir tudo isso? Então, a IFMSA Brasil oferece treinamentos para nós, para que consigamos tocar todos os nossos projetos de forma saudável, de forma que consigamos cumprir os prazos, de forma que consigamos deixar esse projeto viável, e também para a gente conseguir manejar a nossa equipe, né? Porque muitas pessoas entram sem saber o mínimo de gestão financeira, enfim, são coisas bem importantes para uma organização, né? Então, eles oferecem esse treinamento, mas isso aí é mais para quem tiver interesse em ser gestão, tá bom? E também é que essa parte é um pouco da Med Júnior, então geralmente eu particularmente não trouxe para não ter conflito entre as demais instituições. Então, uma coisa da IFMSA Pinheiros, que a gente toma muito cuidado, é respeitar também os espaços que outras instituições têm, para não ter aquela sobreposição de atividades em comparação. Então, é realmente assim, que você vê, o que a gente viu que estava faltando, a gente foi lá e fez. Tá? E unindo todas as instituições, a gente consegue cada vez mais chegar ao próximo do que a gente considera ser excelente para todos nós, tanto para nossa formação acadêmica, quanto para a formação pessoal, cultural, enfim, tudo isso, tá bom? Sempre conversando. Então tem esse treinamento, elemento do comitê local, eventos Capacity Building, são eventos meio como se fosse um TED Talks, que as pessoas trazem pessoas super letradas, super gabaritadas para conversar sobre assuntos dos mais diversos com o comitê local para ajudar que consigamos lidar com as pressões, com as burocracias de gestão, como que a gente pode fazer esse projeto melhor, como a gente consegue financiamento para esse. Então é bem interessante. Somos bem assistidos, tá bom? A representação. A IFMSA ela tem uma representação internacional. A IFMSA Mundo, ela tem uma cadeira na ONU. Por quê? Porque ela surgiu um pouco depois da ONU, realmente com essa pegada de querer fazer com que o estudante de medicina tivesse mais essa qualidade de ser engajado socialmente no quesito de
de saúde pública. Então, tanto melhorando a educação dos médicos, quanto você devolver essa melhoria para o seu lugar. Então, é um ciclo em que você recebe e também doa seu conhecimento, não fica algo paralisado. Então, a IFMSA tem representatividade tanto na ONU quanto em vários lugares. Então, vários congressos internacionais, a ANADEM, a Assembleia Geral, que aconteceu em Ruanda, enfim. A gente também tem, assim, organização para ter um alinhamento entre os escritórios nacionais, entre cada comitê, entre cada faculdade, a gente tem as assembleias gerais. O que são assembleias gerais? São 2 assembleias por ano, em que a gente viaja, geralmente, porque a antepenúltima foi aqui em São Paulo, né? Mas geralmente são em outros estados, tipo a do ano passado foi no Nordeste, teve já em Minas Gerais, Mato Grosso, enfim. Você viaja, fica 3 dias no local para participar da Assembleia Geral. E nisso a gente tem discussão sobre diversos temas, sobre como andam os comitês, como está o financiamento da IFMSA Brasil a nível nacional, quais são os números, estatísticas, o que a gente pode fazer, o que é a IFMSA Mundo, mudou de diretriz, como se fosse uma atualização, como se fosse um congresso, é uma assembleia mesmo. Também a gente vota em mudanças para que ajudem todo o comitê, ajude todo o comitê nacional, para ele ficar cada vez melhor e mais perto do que a gente acredita e o que a gente objetiva e que a IFMSA Mundo defende, tá? Então, a gente tem a representação pelos membros filiados nessas reuniões parceiras nacionais, que são assembleias gerais, e também a gente tem a Assembleia Regional. A Assembleia Regional é feita por regiões mesmo. Então, a gente também tem tanto a nível nacional quanto local, tá? E é o mesmo esquema, são 2 reuniões por ano, só que ao invés de ser outro estado, a gente fica no nosso estado mesmo, né? A nível local, antes de eu terminar, a FMSA também pode ter um papel muito importante, porque como instituição que consegue promover saúde, consegue promover educação, a gente consegue o tempo todo dialogar com os professores, com a diretoria, por mais direitos, por mais projetos, por mais... Então, assim, também é um dos braços, junto com a OC, Departamento Científico, em que a gente também pode se apoiar para juntar forças e conseguir mudanças dentro da nossa faculdade, que também é bem essencial, né? Então, que a mudança começa a partir de dentro também, né? Pra gente conseguir fazer o melhor para fora. Então, gente, basicamente é isso. Eu acho que qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Estou super aberto. Tem a Laura também, fofa, que ajuda bastante. Tem a Beatriz Mascarenhas também, tem a Gil Ieda. Todas elas também fazem parte do time da IFMSA. De projetos atuais que nós temos, está estruturando o Intergera. Estamos estruturando o MEP novamente, porque como eles são presenciais, a gente teve que dar uma atrasada esse ano por conta da pandemia, mas todos estão em andamento para a gente conseguir fazer ano que vem, tá bom? Nós também temos um projeto novo que eu acho que é bem interessante, que é o Cinemed. O que seria isso? A gente está pensando em fazer algumas lives com alguns convidados, em associação com algumas ligas acadêmicas, para a gente discutir temas que também que fogem muito da nossa formação e que às vezes faltam na nossa formação também. Então, o primeiro tema sugerido foi ter uma live, uma conversa sobre o documentário que Absorvendo o Tabu, que é um documentário maravilhoso. Então, são ou documentários ou vídeos curtos que a gente consiga tirar uma lição, um debate super incrível sobre aquele tema e que consiga agregar bastante conosco. E a gente está querendo unir forças com a Liga de Combate à Violência, a mulher, para conseguir ser uma live muito incrível para todos, tá bom? E qualquer ideia que vocês tiverem, qualquer ideia de qualquer braço que vocês verem, tipo, nossa, tá faltando aqui, e que tanja a educação, promoção de saúde, enfim, saúde pública, pode vir com a gente que a gente está aqui para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Dúvidas? Alô? Gente, se você tem alguma dúvida em relação ao intercâmbio, em relação a projetos, a Laura ela vai passar um form para vocês preencherem. Quem tiver interesse, por favor, preencha, querendo ideias de vocês também, querendo tudo, sugestões, qual área que você se interessa mais. Então, é bem interessante, também vai ajudar a gente bastante para a gente conseguir entrar em contato com vocês, tá bom? E ter essa conversa. Mas por hora era basicamente isso.
Então, muito obrigado pela presença de todos. Se fica qualquer dúvida, eu sei que é um pouco corrido. Alô? Greg. Fala. Ai, meu Deus. É o Adrian. Oi, Adrian. Diga. Eu cheguei um pouquinho atrasado e eu não sei se você falou. Já existe algum projeto que esteja em andamento, que vai abrir em breve, que a gente já pode começar a participar? Que eu estou bem interessado. Bom, tem sim. Tem o Intergera, que vai abrir, tipo, já já, né? Que é um projeto que já está totalmente estruturado, que vai, que vai ser de nova análise sobre impacto. Contudo, a gente mudou algumas coisas para não ficar exatamente igual ao do ano passado. Mas já já a gente já vai abrir para as pessoas poderem participar. Outro projeto que acho que já vai abrir é esse do Cinemed. Então, se alguém tiver interesse em poder ajudar também com outros temas, outras discussões que você acha, tipo, caramba, acho que uma live dessa vai ser muito importante pra gente, ou alguma coisa que você estiver pensando e fala, caraca, acho que dá para fazer isso a curto prazo, pode falar com a gente que a gente toca o projeto, sem problema nenhum, tá? É importante sempre a gente conseguir fazer a promoção de saúde, educação médica, o mais rápido possível. E o projeto também que a gente consegue, projeto, entre aspas, é o intercâmbio que vai abrir a partir de segunda-feira, dia 21. As inscrições para o intercâmbio. Aí vocês podem falar mais com a Bia Mascarenhas. Tá bom. Obrigado. Imagina. Gente, a Lau colocou o Forms aqui no chat, tá bom? Então, qualquer dúvida, sugestão, interesse, qualquer coisa pode mandar para mim, tá bom? E para ela, para Bia, e pode também mandar no Forms que a gente colocou aqui, tá? A gente vai ler todos com carinho. E quem tiver interesse, por gentileza, gente, vem com a gente que é muito interessante. A FMSA tem muitos braços e te permite fazer muitas coisas que você quer fazer, ou então que a gente já esteja fazendo, enfim, é bem legal mesmo. Mais uma vez, muito obrigado, e qualquer dúvida a gente pode mandar, tá bom? E respondam docs. Tá bom, gente? Acho que é isso. Mais alguma dúvida? Imagina. É isso, gente. Obrigado pela presença. Fico esperando a resposta nos docs, tá bom? Beijo no coração de vocês, galera. Ai, peraí. É isso. A Laura já mandou o doc de novo.